Você acredita que um encontro inesperado pode mudar completamente duas vidas? Imagine estar preso entre as chamas, sem esperança, até que um homem destemido arrisca tudo para te salvar. Essa é a história de Ana, uma jovem que viu sua vida virar cinzas, e André, um bombeiro enigmático que carrega seus próprios segredos. O que começa como um resgate se transforma em algo avassalador, onde a pureza dela desafia a escuridão dele. Mas será que o amor pode sobreviver às cicatrizes do passado e ao fogo do desejo? Prepare-se para uma história intensa de paixão, coragem e redenção, onde cada capítulo trará um novo motivo para você se apaixonar por eles. Ana sempre soube que sua vida era tranquila demais, quase monótona. Aos 21 anos, vivia sozinha em um pequeno apartamento que herdara dos pais, e dividia seus dias entre estudar enfermagem e trabalhar como atendente em uma cafeteria no centro da cidade. A rotina a confortava, mas naquela noite, tudo mudou. Era uma noite aparentemente comum. A chuva caía fina lá fora, e Ana havia decidido descansar no sofá com um livro. O cheiro de café recém-passado ainda preenchia o ar, e a luz amarelada do abajur trazia uma sensação de paz. Foi quando o primeiro som de estalo ecoou no apartamento, seguido por uma fumaça densa e crescente que invadiu o corredor. Ana, assustada, correu até a porta, mas ao abri-la, foi recebida por uma onda de calor intenso. O prédio estava em chamas. Desesperada, tentou ligar para os bombeiros, mas o fogo se alastrava rapidamente, tornando impossível o retorno ao telefone na sala. O calor era sufocante, e cada respiração parecia um esforço para engolir cinzas. O único lugar onde poderia se proteger era o quarto, onde correu para fechar a porta e bloquear as frestas com toalhas. As chamas lambiam as paredes externas, o vidro da janela estalava com o calor. Ela estava presa. Enquanto o fogo consumia o prédio, a equipe de bombeiros liderada por André chegou ao local. André era conhecido por sua calma e precisão em situações extremas. Aos 32 anos, era respeitado por sua coragem, mas mantinha uma distância emocional de todos ao seu redor. Ele carregava o peso de traumas passados, mas nunca deixava isso transparecer no trabalho. Naquela noite, ele sentiu que algo diferente estava para acontecer, mas não sabia o que. Ao inspecionar o prédio, André ouviu uma batida fraca vindo de um dos apartamentos do último andar. Ignorando o alerta de seus colegas sobre a instabilidade da estrutura, ele subiu. O corredor estava um inferno de fumaça e fogo, mas André não hesitou. Quando chegou à porta do apartamento de Ana, ouviu sua voz abafada gritando por ajuda. Sem pensar duas vezes, ele arrombou a porta com um golpe firme. Lá estava Ana, encolhida perto da janela, os olhos arregalados de pavor. Ela tossia freneticamente, tentando respirar no ar saturado de fumaça. Ao vê-lo, a mistura de medo e alívio em seu rosto quase o paralisou. Ele a ergueu nos braços com um cuidado surpreendente, cobrindo-a com sua jaqueta para protegê-la do calor. Ana estava fraca demais para protestar. Com a visão turva e os pulmões em chamas, tudo o que conseguiu foi murmurar um obrigada ou antes de perder os sentidos. André enfrentou o caminho de volta com determinação. O fogo parecia ter vida própria, bloqueando passagens e engolindo o que restava do prédio. Ele precisou desviar de escombros caindo e atravessar cortinas de fumaça densa, mas em nenhum momento considerou desistir. Ana precisava viver. Algo sobre ela, talvez a fragilidade ou o desespero em seus olhos, o motivava a seguir em frente. Ao finalmente alcançar o lado de fora, foi recebido pelos aplausos e gritos de alívio da multidão e da equipe. Colocando Ana gentilmente na maca de uma ambulância, André sentiu um aperto no peito. Não era só o esforço físico, era algo mais profundo. Ele observou enquanto os paramédicos cuidavam dela, e por um momento, seus olhos se encontraram novamente quando ela despertou por alguns segundos. A conexão que sentiram foi inegável, mas ambos estavam confusos demais para entender. Ana foi levada ao hospital, onde passou a noite sob observação. Enquanto isso, André tentou retomar sua rotina, mas algo dentro dele o impedia. As memórias da missão costumavam se dissolver com o tempo, mas o rosto de Ana não saía de sua mente. Ele se pegou pensando se ela estava bem, se tinha para onde ir depois daquela tragédia. No hospital, Ana refletia sobre seu salvador. O rosto dele,
Mesmo sob a máscara de fuligem e suor, parecia quase hipnotizante. Ele era diferente de qualquer pessoa que já conhecera. Ela queria agradecer de verdade, mas não sabia nem por onde começar. Mais tarde naquela noite, André decidiu voltar ao hospital, alegando para si mesmo que queria verificar a situação geral das vítimas. Quando chegou, encontrou Ana acordada, olhando para a janela com uma expressão de melancolia. Ele hesitou antes de entrar, mas quando finalmente o fez, Ana virou-se e sorriu levemente. O sorriso dela, mesmo cansado, acendeu algo dentro dele. Você está bem? Ele perguntou, a voz rouca tanto pela fumaça quanto pela emoção. Ana assentiu, mas não conseguiu segurar as lágrimas. Você me salvou. Eu não sei como vou agradecer por isso. André, desconfortável com a ideia de ser chamado de herói, apenas balançou a cabeça. Eu só fiz meu trabalho. Mas os dois sabiam que havia algo mais. A partir daquele momento, um laço foi formado, um laço que nenhum deles compreendia totalmente, mas que prometia mudar suas vidas para sempre. Ana acordou na manhã seguinte ao incêndio sentindo-se perdida. As memórias da noite anterior ainda estavam confusas, como um borrão de fumaça e medo. O calor das chamas, o desespero de estar presa e, acima de tudo, o rosto do homem que a resgatou, permaneciam vívidos em sua mente. Ela não sabia quem ele era, mas sentia uma necessidade quase irracional de agradecê-lo. Ele não era apenas um bombeiro fazendo seu trabalho, ele havia arriscado tudo para salvá-la. A enfermeira entrou no quarto com um sorriso gentil, informando que ela estava fora de perigo e poderia receber visitas. Ana hesitou. Não havia ninguém a quem chamar. Seus pais haviam falecido anos antes, e ela não tinha irmãos ou parentes próximos. Sua vida era solitária, algo que até então não a incomodava, mas agora parecia um vazio ensurdecedor. Depois de várias horas olhando para o teto e tentando entender como reconstruiria sua vida, Ana decidiu agir. A enfermeira mencionou que os bombeiros haviam deixado um relatório sobre o incêndio e que o líder da operação tinha sido o responsável por salvá-la. Seu nome, André. O som desse nome ecoou em sua mente, preenchendo o vazio com uma curiosidade que beirava a obsessão. Ela precisava vê-lo. Vestindo roupas emprestadas pela equipe do hospital, Ana saiu discretamente e pegou um táxi em direção ao quartel dos bombeiros. O trajeto foi silencioso, mas sua mente estava um turbilhão de pensamentos. O que ela diria? Ele sequer se lembraria dela? Ao chegar, ficou intimidada pelo tamanho do prédio e pela movimentação constante dos bombeiros. Eles riam, conversavam e pareciam tão descontraídos, contrastando com o peso que ela sentia no peito. Reunindo coragem, Ana entrou. Uma jovem recepcionista a atendeu com gentileza, mas ficou surpresa ao ouvir o motivo da visita. Você quer falar com o André? Espere um momento. A mulher saiu e, alguns minutos depois, um homem alto e imponente apareceu. Não era André, mas seu colega. Você é a moça do incêndio, certo? Espere aqui, vou chamá-lo. Quando André surgiu no corredor, o coração de Ana quase parou. Ele era ainda mais impressionante do que ela lembrava. Vestia um uniforme simples, mas sua postura exalava força e confiança. Seus olhos verdes eram intensos, mas havia algo neles, uma vulnerabilidade escondida que fazia Ana querer saber mais sobre ele. Você está bem? Foi a primeira coisa que André perguntou, sua voz grave, mas com um tom de preocupação genuína. Ana engoliu em seco antes de responder. Sim, e eu só queria te agradecer pessoalmente. Você salvou minha vida, e eu nem sei como expressar o quanto isso significa para mim. André hesitou, claramente desconfortável com o elogio. Eu só fiz meu trabalho, respondeu, mas sua expressão suavizou ao ver a sinceridade nos olhos dela. O importante é que você está segura. Ana sorriu timidamente, mas antes que pudesse dizer algo mais, um alarme soou, indicando uma nova emergência. André pediu desculpas e correu em direção ao caminhão, deixando Ana ali, com uma mistura de gratidão e frustração por não ter conseguido dizer tudo o que sentia. De volta ao hospital, Ana não conseguia tirar André da cabeça. Ela sabia que ele era apenas um homem comum, fazendo o trabalho dele,
mas havia algo nele que a atraía de uma forma que ela nunca havia sentido antes. Talvez fosse a coragem, a maneira como ele parecia carregar o peso do mundo em seus ombros, ou o fato de que ele havia sido a única pessoa a aparecer quando ela mais precisava. Enquanto isso, André também não conseguia parar de pensar em Ana. Ele tinha salvado muitas pessoas ao longo dos anos, mas algo nela era diferente. Talvez fosse a forma como ela olhava, como se enxergasse algo além do bombeiro. Ele se sentia vulnerável, uma sensação que não experimentava há anos. Dias depois, Ana decidiu voltar ao quartel. Desta vez, levou um pequeno presente, uma caixa de biscoitos caseiros que a enfermeira do hospital a ajudou a preparar. Ela queria encontrar uma forma de mostrar sua gratidão, mas, mais do que isso, queria vê-lo novamente. Quando chegou, André estava no pátio, lavando um dos caminhões de bombeiros. Ao vê-la, ficou surpreso, mas não pôde evitar sorrir. Você está começando a frequentar o quartel? Brincou, tentando esconder o nervosismo. Ana riu, e pela primeira vez desde o incêndio, sentiu-se genuinamente feliz. Eu trouxe isso para você, disse, entregando a caixa de biscoitos. Não é muito, mas achei que seria uma forma de agradecer. André abriu a caixa e, por um momento, pareceu emocionado. Você não precisava ter feito isso. Mas, e obrigado. Eles se sentaram em um banco próximo, conversando por mais tempo do que esperavam. Ana contou sobre sua vida, seus estudos e o que perdeu no incêndio. André ouviu com atenção, compartilhando pequenas partes de sua própria história, mas sempre mantendo um ar de mistério. A conversa fluiu naturalmente, e ambos se sentiram estranhamente confortáveis na presença um do outro. Quando Ana finalmente se despediu, André a acompanhou até o portão. Se precisar de algo, sabe onde me encontrar, disse, seu tom mais suave do que nunca. Ana sorriu, mas ao sair, percebeu que já estava completamente encantada por ele. E André, enquanto observava-a se afastar, sabia que algo estava mudando dentro dele. A chama que começou naquela noite de incêndio não parecia estar pronta para se apagar. O sol brilhava com intensidade, mas o vento leve daquela manhã tornava o clima agradável. Ana acordou mais animada do que esperava, considerando tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Suas visitas ao quartel dos bombeiros estavam se tornando uma espécie de ritual, uma desculpa para ver André, embora ela não quisesse admitir isso para si mesma. A ideia de estar perto dele fazia seu coração bater mais rápido, mas também a deixava confusa. Por que ele era diferente? O que fazia aquele homem, que deveria ser apenas um herói distante, ocupar tanto espaço em sua mente? Enquanto isso, André estava inquieto. Ele tentava se convencer de que as visitas de Ana eram apenas atos de gratidão, mas sabia que havia algo mais. A presença dela no quartel mexia com ele de uma maneira que nenhuma outra pessoa conseguia. Ele, que sempre foi conhecido por sua postura reservada e foco inabalável, agora se pegava olhando para o portão, esperando por ela. Era algo que ele não entendia completamente, mas que também não queria ignorar. Naquela tarde, Ana decidiu levar uma torta de maçã, um gesto simples, mas carregado de intenções. Ela queria agradecer mais uma vez, mas também queria vê-lo, ouvir sua voz e talvez arrancar um daqueles raros sorrisos que iluminavam seu rosto sério. Ao chegar ao quartel, encontrou André no pátio, ajustando o equipamento de resgate. Ele estava concentrado, as mãos fortes e precisas lidando com as ferramentas, e o uniforme destacando cada linha de seu físico bem definido. Ana tentou disfarçar o nervosismo, mas não pôde evitar a aceleração de seu coração. Oi, André, ela chamou, segurando a torta com as duas mãos. Ele olhou para cima, e o brilho em seus olhos ao vê-la fez Ana sentir que o mundo havia parado por um instante. Espero que você não se importe, e eu trouxe isso para você. André caminhou até ela, secando as mãos no pano que carregava. Você realmente não precisa fazer essas coisas, disse, mas o tom era mais de surpresa do que reprovação. Mas eu agradeço. Você quer entrar? Eles foram para a pequena cozinha do quartel, onde Ana cortou um pedaço da torta e o serviu. André experimentou, e o sorriso genuíno que surgiu em seu rosto foi suficiente para fazer Ana esquecer o motivo pelo qual estava nervosa.
Está incrível, ele disse. Você tem muitos talentos, não é? A conversa fluiu naturalmente. Eles falaram sobre coisas triviais, mas havia algo na maneira como se olhavam que transformava cada palavra em algo mais significativo. Quando André mencionou seu amor por cozinhar, um hobby que ele raramente compartilhava com alguém, Ana ficou surpresa. Eu nunca imaginei você na cozinha, brincou. Achei que passasse o tempo todo apagando incêndios. André riu, e o som foi como música para os ouvidos de Ana. Todo mundo precisa de uma válvula de escape. A minha é cozinhar. Talvez eu te mostre um dia. A tarde passou mais rápido do que eles perceberam. Quando Ana finalmente se levantou para ir embora, André a acompanhou até a saída. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, e a atmosfera entre eles parecia carregada de algo não dito. Obrigada por hoje, Ana disse, sorrindo. Você não só salva vidas, mas também sabe como ser uma boa companhia. André deu um meio sorriso, mas não respondeu imediatamente. Ele olhou para ela, seus olhos verdes parecendo penetrar diretamente na alma de Ana. Você é diferente, disse, finalmente. Eu não sei o que é, mas, e quando você está por perto, tudo parece mais e fácil. Ana sentiu o rosto esquentar, mas não desviou o olhar. Era como se o mundo ao redor desaparecesse, deixando apenas os dois. Antes que ela pudesse responder, André deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Seu coração acelerou, e por um momento, tudo o que ela conseguia ouvir era o som da própria respiração. Eu não deveria fazer isso, ele murmurou, mas suas palavras contradiziam a intensidade em seu olhar. Lentamente, ele se inclinou, e seus lábios tocaram os dela em um beijo suave, mas cheio de emoção. Ana ficou imóvel por um segundo, surpresa, mas logo cedeu, fechando os olhos e se entregando àquele momento. O beijo foi breve, mas avassalador. Quando se afastaram, ambos estavam sem fôlego, mas era como se tivessem dito tudo o que precisavam sem usar palavras. Desculpe, André disse, recuando um passo. E não deveria ter feito isso. Ana, ainda atordoada, balançou a cabeça. Você não precisa se desculpar. E não esperava. André parecia dividido entre a vontade de se aproximar novamente e o medo de ter cruzado uma linha. Eu tenho muitas coisas com que lidar, Ana. E não quero te envolver nisso. Eu não me importo, ela respondeu, sua voz mais firme do que esperava. Eu sei que você tem suas razões, mas, e isso não significa que você precise lidar com tudo sozinho. André ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando o que ela havia dito. Então, finalmente, ele deu um pequeno sorriso, mas seus olhos ainda carregavam um toque de tristeza. Você é especial, Ana. Mais do que imagina. Mas eu preciso de tempo. Ela assentiu, compreendendo que ele estava lutando contra seus próprios demônios. Eu só quero que você saiba que estou aqui, se precisar. Eles se despediram, e Ana caminhou de volta para casa com uma mistura de sentimentos. O beijo havia sido tudo o que ela nunca soube que queria, mas também a deixará com mais perguntas do que respostas. André, por outro lado, ficou parado no pátio do quartel, assistindo-a desaparecer na distância. Ele sabia que havia algo diferente nela, algo que o fazia querer arriscar, mas seus medos e dúvidas ainda o seguravam. Naquela noite, enquanto Ana tentava dormir, tudo o que conseguia pensar era no calor do toque de André e na intensidade de seus olhos. E André, sozinho em seu apartamento, passou horas encarando o teto, se perguntando se estava disposto a deixar alguém entrar em sua vida novamente. As chamas do desejo haviam sido acesas, e nenhum dos dois sabia como apagá-las. O sol ainda não havia surgido no horizonte quando André foi acordado pelo toque estridente do telefone. Era um chamado de emergência, um incêndio em um prédio comercial. Embora estivesse acostumado à rotina intensa, naquela manhã, seus pensamentos estavam longe do trabalho. A imagem de Ana não saía de sua cabeça desde o beijo que compartilharam. Ele tentou se concentrar na missão, mas o som de sua risada suave e o calor de seus lábios pareciam persegui-lo, distraindo-o de uma forma que nunca havia experimentado.
Enquanto isso, Ana acordou mais tarde, o coração ainda acelerado ao relembrar o que aconteceu entre eles. O beijo não era algo que ela havia planejado, mas também não era algo que ela queria esquecer. Ela sentia que havia mais em André do que ele deixava transparecer, mas ao mesmo tempo, sabia que ele estava lutando contra algo interno. Decidida a não pressioná-lo, Ana passou a manhã reorganizando sua vida após o incêndio. Mas, no fundo, ela sabia que ver André novamente era inevitável. Mais tarde, Ana decidiu visitar o quartel, levando uma desculpa simples e agradecer novamente por tudo. Quando chegou, encontrou o lugar mais movimentado do que o habitual. André ainda não havia retornado da emergência, e ela aproveitou para conversar com alguns dos colegas dele. Eles falavam com admiração sobre o líder da equipe, mencionando o quanto ele era comprometido com o trabalho e como sua vida pessoal sempre fora um mistério. Ele não se abre muito, disse um dos bombeiros, enquanto organizava equipamentos. Mas todos aqui sabemos que ele carrega algo pesado. Ele nunca deixa transparecer, mas dá para ver nos olhos dele. As palavras ficaram com Ana. Ela sabia que André era um homem complexo, mas a ideia de que ele estava lidando com traumas silenciosamente fez seu desejo de conhecê-lo ainda mais forte. Quando ele finalmente chegou, exausto e sujo de fuligem, o coração de Ana disparou. Mesmo coberto de marcas do trabalho, ele parecia mais impressionante do que nunca. "Você está bem?" ela perguntou, aproximando-se com cautela. André parecia surpreso ao vê-la, mas rapidamente recompôs sua postura. "Sim, apenas mais uma noite de trabalho", respondeu, tentando soar casual, mas seus olhos revelavam o cansaço. "O que traz você aqui tão cedo?" Ana hesitou, segurando o olhar dele. "Eu só queria ir ver como você estava. Não consegui parar de pensar na última vez que nos vimos." André ficou em silêncio por um momento, os músculos da mandíbula tensos enquanto ele processava as palavras dela. "Ana", começou, sua voz baixa e séria. "Eu preciso ser honesto com você. Eu sinto algo e algo que não deveria sentir. E isso me assusta." Ela deu um passo à frente, ignorando o cheiro de fumaça que ainda impregnava nele. "Por que você acha que não deveria sentir, André? Você arrisca sua vida todos os dias para salvar outras pessoas. Quando é que você vai se permitir viver para você?" As palavras dela atingiram André como uma explosão. Ele desviou o olhar, como se não suportasse a intensidade dos olhos de Ana. "Não é tão simples", disse ele, passando a mão pelos cabelos bagunçados. "Minha vida não é fácil. Eu carrego coisas que você não entenderia." "Então me deixe entender", ela insistiu, sua voz carregada de emoção. "Me deixe estar lá para você, assim como você esteve para mim." André olhou para ela, e naquele momento, algo dentro dele se quebrou. Ele não conseguia mais lutar contra o que sentia. Com um movimento rápido, ele a puxou para perto, seus braços fortes envolvendo-a enquanto seus lábios encontravam os dela novamente. Dessa vez, o beijo não era hesitante. Era cheio de desejo, uma tempestade de emoções que ambos estavam segurando por tempo demais. Quando finalmente se afastaram, ambos estavam sem fôlego. "Isso não muda nada", André disse, sua voz rouca. "Eu ainda não sou o homem que você merece." "Talvez eu não precise de um homem perfeito", Ana respondeu, sua mão repousando no peito dele. "Talvez eu só precise de você." A intensidade do momento foi interrompida por um colega de André que o chamou para uma reunião. Ele se desculpou e se afastou, mas antes de sair, olhou para Ana com uma expressão que misturava arrependimento e esperança. Ana passou o resto do dia perdida em pensamentos. Ela sabia que estava se apaixonando por André, mas também sabia que ele estava lutando contra demônios que ela ainda não compreendia. Decidida a conhecê-lo melhor, começou a fazer perguntas discretas aos colegas dele, tentando entender o que o fazia ser tão reservado. As respostas foram reveladoras. André havia perdido os pais em um incêndio quando era criança, um evento que o motivou a se tornar bombeiro, mas que também o deixou com cicatrizes emocionais profundas. Ele raramente falava sobre isso, mas era evidente que o trauma moldara sua vida de maneiras que ele ainda tentava superar.
Quando Ana voltou para casa, sentiu-se mais conectada a André do que nunca. Ela queria ajudá-lo, mostrar a ele que ele não precisava enfrentar tudo sozinho. Mas, ao mesmo tempo, sabia que precisava esperar que ele estivesse pronto para confiar nela completamente. Enquanto isso, André estava em seu apartamento, olhando para uma antiga foto de sua família. Ele sabia que seus sentimentos por Ana eram reais, mas também sabia que se permitir amá-la significava enfrentar o passado que ele havia passado tanto tempo enterrando. Ele não tinha certeza se estava pronto para isso, mas pela primeira vez em anos, sentiu que talvez, apenas talvez, valesse a pena tentar. Naquela noite, enquanto ambos tentavam processar o que estava acontecendo, a conexão entre eles parecia mais forte do que nunca. Eles estavam se aproximando, mas os segredos e medos de André ainda eram barreiras que precisavam ser superadas. O fogo que os unia estava crescendo, mas seria o suficiente para iluminar a escuridão que André carregava? Apenas o tempo diria. A chuva caía forte naquela noite, batendo contra as janelas do pequeno apartamento de Ana. O som deveria ser reconfortante, mas ela se sentia inquieta, como se algo estivesse prestes a acontecer. Desde o último encontro com André, seus pensamentos estavam confusos, uma mistura de desejo e preocupação. Ela sabia que havia algo quebrado dentro dele, algo que ele ainda não estava pronto para compartilhar. Mas, apesar disso, Ana não conseguia afastá-lo de sua mente. Ela queria ajudá-lo, mas também queria mais. Queria sentir novamente o calor de seus braços, a intensidade de seus olhos. Do outro lado da cidade, André estava em um dilema semelhante. Ele havia passado o dia no quartel, tentando se concentrar em relatórios e treinamentos, mas as lembranças de Ana não lhe davam trégua. Ele se perguntava como alguém tão doce e vulnerável poderia mexer tanto com ele. Ela havia invadido sua vida de uma maneira que ninguém mais conseguiu, e isso o assustava. Ele sabia que deveria se afastar, mas a ideia de não vê-la novamente era ainda mais insuportável. Foi então que a mensagem de Ana chegou, simples e direta: está ocupado? Preciso falar com você. André olhou para o telefone por um momento antes de responder: estou saindo agora. Posso passar na sua casa? A resposta veio quase imediatamente: sim, estarei esperando. O trajeto até o apartamento de Ana foi feito sob a chuva torrencial, mas André não se importava. Ele sabia que precisava vê-la, mesmo sem saber o que diria. Quando chegou, Ana abriu a porta vestindo um moletom confortável, mas mesmo assim parecia incrivelmente linda. Seu sorriso nervoso ao vê-lo aqueceu algo dentro dele. Desculpe te chamar tão tarde, ela disse, dando espaço para ele entrar. Precisava falar com você. André tirou o casaco molhado e o pendurou antes de responder. Você nunca precisa se desculpar por isso. O que está acontecendo? Ana hesitou por um momento, mas finalmente encontrou coragem para falar. Eu não consigo parar de pensar em você. E eu sei que isso é complicado, e que você provavelmente acha que eu deveria me afastar. Mas eu não quero. Não consigo. As palavras dela o atingiram com força. Ele sabia que estava envolvido demais, mas ouvi-la expressar o que ele também sentia era avassalador. André deu um passo à frente, encurtando a distância entre eles. Ana, ele começou, sua voz rouca. Você não faz ideia do quanto você mexe comigo. Mas eu tenho tanto medo, e medo de te machucar, de não ser o homem que você merece. Você não precisa ser perfeito, ela respondeu, olhando diretamente em seus olhos. Eu só quero que você seja honesto comigo. Deixe-me te ajudar, André. Deixe-me te amar. O silêncio que se seguiu foi cheio de tensão, mas também de uma compreensão mútua. André não conseguia mais lutar contra o que sentia. Ele levantou a mão e tocou o rosto dela, o polegar traçando suavemente sua bochecha. Você não sabe no que está se metendo, ele sussurrou antes de inclinar a cabeça e beijá-la. Dessa vez, o beijo foi mais intenso, mais urgente. Era como se todo o desejo reprimido finalmente tivesse encontrado um caminho. Ana retribuiu com igual paixão, suas mãos se enroscando no cabelo dele enquanto ele a puxava para mais perto. A chuva do lado de fora parecia refletir a tempestade que acontecia entre eles.
André a guiou até o sofá, onde eles se sentaram, ainda se beijando. Mas então ele parou, olhando para ela com uma mistura de adoração e culpa. Eu não quero que você pense que isso é só desejo, ele disse. Por que não é? Você significa muito mais para mim. Ana sorriu, seus olhos brilhando com emoção. Eu sei disso, André. E eu sinto o mesmo. Eles passaram horas conversando, compartilhando segredos e histórias que nunca haviam contado a ninguém. André finalmente abriu sobre o incêndio que tirou a vida de seus pais e como isso moldou quem ele era. Ana ouviu com atenção, segurando sua mão e oferecendo conforto. Pela primeira vez, ele se sentiu verdadeiramente visto, e isso era assustador, mas também libertador. A noite avançou, e quando o sono finalmente os alcançou, eles estavam deitados no sofá, os corpos entrelaçados de uma maneira que parecia natural, como se sempre devessem estar assim. André sabia que ainda havia muitos obstáculos pela frente, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez, apenas talvez, ele pudesse encontrar felicidade ao lado de alguém. E Ana, ao adormecer nos braços dele, sabia que estava exatamente onde deveria estar. O fogo entre eles não era algo que pudesse ser apagado facilmente, e ela não queria que fosse. O amanhecer chegou com uma leveza que parecia não combinar com a turbulência interna de André e Ana. Ela despertou primeiro, ainda aconchegada nos braços dele, e por um momento, se permitiu acreditar que aquilo era um sonho. Mas o calor do corpo dele e o som suave de sua respiração confirmaram a realidade. Era estranho como algo tão simples, como acordar ao lado de alguém, podia parecer tão monumental. André, no entanto, foi tomado por uma inquietação assim que abriu os olhos. Ele observou Ana dormindo, os traços suaves do rosto dela transmitindo uma paz que ele não sentia há anos. Era como se ela fosse a calmaria que ele tanto buscava, mas não sabia se merecia. André se levantou com cuidado, tentando não acordá-la, e foi até a cozinha preparar café. Ele precisava de um momento para colocar os pensamentos em ordem. Quando Ana finalmente acordou, encontrou André apoiado no balcão da cozinha, uma xícara de café em mãos, com o olhar perdido na janela. Ela sabia que ele estava pensando em algo importante, e isso a preocupava. Aproximando-se, tocou suavemente seu braço. Bom dia, disse ela, tentando trazer leveza ao momento. Ele se virou, oferecendo um sorriso pequeno, mas genuíno. Bom dia. Dormiu bem? Ela assentiu, mas podia sentir a tensão no ar. E você? Está tudo bem? André suspirou, colocando a xícara no balcão. Eu preciso te contar algo, Ana. Algo que tenho carregado comigo por muito tempo. Ele fez uma pausa, olhando para ela como se estivesse tentando medir a força da ligação que haviam construído. Você merece saber a verdade sobre mim. Ana sentiu um arrepio de antecipação, mas assentiu, indicando que estava pronta para ouvir. André puxou uma cadeira e pediu que ela se sentasse. Ele começou a contar sobre sua infância, sobre como perdeu os pais em um incêndio que destruiu sua casa. Ele descreveu o sentimento de impotência ao assistir tudo que amava ser consumido pelas chamas, e como isso moldou sua decisão de se tornar bombeiro. Eu tinha apenas 10 anos, ele continuou, sua voz embargada. E desde aquele dia, jurei a mim mesmo que nunca mais deixaria alguém passar pelo que eu passei. Mas, ao mesmo tempo, isso me deixou quebrado. Eu construí muros, me isolei, porque parecia mais fácil do que lidar com a dor. Ana ouviu em silêncio, os olhos marejados. Ela queria dizer algo, oferecer conforto, mas sabia que ele precisava terminar de falar. Quando te conheci, ele acrescentou, foi como se esses muros começassem a desmoronar. Mas isso me assusta, Ana. Porque quanto mais eu me aproximo de você, mais eu temo que você veja o lado mais sombrio de mim. Ela se aproximou, segurando as mãos dele com firmeza. André, todos nós carregamos cicatrizes. Mas elas não definem quem somos. O que você fez por mim, o homem que você é, e isso é o que importa. E eu quero estar aqui, com você, mesmo que isso signifique enfrentar esses medos juntos. As palavras dela tocaram algo profundo em André. Ele percebeu que,
pela primeira vez, não estava sozinho em sua dor. Ele havia encontrado alguém disposto a compartilhar o peso que carregava, e isso era ao mesmo tempo aterrorizante e libertador. A conversa marcou o início de uma nova fase entre eles. André começou a permitir que Ana entrasse em sua vida de maneiras que antes ele teria evitado. Ele a levou para conhecer o quartel de bombeiros, apresentou-a a seus colegas, e juntos começaram a construir uma rotina que misturava seus mundos. Mas, mesmo com esses momentos de felicidade, havia uma tensão subjacente, como se algo estivesse à espreita, pronto para desafiá-los. Essa tensão atingiu seu auge em uma noite chuvosa, quando André foi chamado para um incêndio em um prédio antigo na periferia da cidade. Era um caso particularmente perigoso, e Ana não conseguia esconder sua preocupação. Por favor, tome cuidado, disse ela, segurando a mão dele antes que ele saísse. Eu sempre tomo, ele respondeu, tentando tranquilizá-la. Mas o olhar em seus olhos dizia que ele sabia o risco que estava correndo. O incêndio foi pior do que André esperava. O prédio estava em péssimas condições, e as chamas se espalhavam rapidamente. Ele e sua equipe conseguiram salvar várias pessoas, mas ao tentar resgatar uma mulher no último andar, André ficou preso quando parte do teto desabou. Ele conseguiu proteger a vítima, mas ficou encurralado, e por um momento, pensou que aquele seria seu fim. Enquanto isso, Ana estava em casa, o coração apertado. Ela tentava se distrair, mas algo em seu peito dizia que algo estava errado. Quando recebeu a ligação de um dos colegas de André informando sobre o incidente, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela correu para o hospital, onde encontrou André, machucado, mas vivo. Ele estava sentado em uma maca, coberto de fuligem, com uma expressão exausta, mas aliviada. Ao vê-la, seus olhos se iluminaram. Eu estou bem, ele disse antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Ana correu até ele, abraçando-o com força. Eu achei que eu não podia perder você, André. Eu não podia. Ele assegurou, sussurrando palavras tranquilizadoras. Naquele momento, ele percebeu que não podia mais lutar contra seus sentimentos. Ele a amava, de uma maneira que nunca havia amado ninguém. E sabia que ela era a única pessoa capaz de apagar o fogo que havia consumido sua alma por tanto tempo. Enquanto eles se abraçavam, André tomou uma decisão. Ele estava disposto a enfrentar seus medos e a se permitir ser feliz. Porque, com Ana ao seu lado, ele finalmente acreditava que poderia reconstruir tudo o que havia perdido. E, dessa vez, o fogo não seria um inimigo, mas a chama que iluminaria o caminho para um futuro juntos. O vento frio da noite varria as ruas enquanto Ana se aconchegava no sofá da pequena sala de estar de André. Ela tinha insistido em ficar com ele depois do incidente no incêndio, preocupada com suas feridas e com o peso emocional que ele carregava. André havia resistido no início, mas não conseguiu negar quando viu a determinação em seus olhos. O calor da presença dela fazia com que as paredes que ele construíra ao longo dos anos começassem a ceder, uma por uma. Naquela noite, enquanto a TV estava ligada em um volume baixo, Ana estava lendo um livro enquanto André mexia na cozinha, preparando um chá. Ele parecia inquieto, como se algo o incomodasse. Ana percebeu isso e decidiu esperar o momento certo para perguntar. Quando ele voltou com as xícaras, sentou-se ao lado dela e suspirou, passando a mão pelo cabelo ainda levemente bagunçado. Você está preocupado, não está? Ana perguntou, quebrando o silêncio. Ela colocou o livro de lado e se inclinou ligeiramente em direção a ele. André não respondeu imediatamente. Ele olhou para o vapor que subia de sua xícara antes de finalmente dizer: não consigo tirar o incêndio da cabeça. Houve algo naquele prédio e algo que me fez lembrar de coisas que eu tentei enterrar. Ana colocou a mão suavemente sobre a dele, incentivando-o a continuar. Eu estou aqui, André. Você pode falar comigo. Ele a encarou, seus olhos verdes brilhando com uma mistura de dor e vulnerabilidade. Havia um cheiro, Ana. Um cheiro específico de madeira queimando. É estranho, mas me trouxe de volta ao incêndio que levou meus pais. Por anos, eu tentei bloquear essas memórias, mas agora parece que tudo voltou. E não consigo parar de pensar, e se eu falhar novamente?
E se eu não conseguir proteger as pessoas que amo? Ana sentiu o coração apertar ao ouvir essas palavras. Ela sabia que André carregava um fardo pesado, mas não tinha ideia de como o trauma ainda o assombrava de forma tão intensa. André, ela começou, sua voz suave mas firme, você não falhou naquela noite. Você era apenas uma criança. E agora, você arrisca sua vida todos os dias para salvar outras pessoas. Isso é algo que ninguém pode tirar de você. Mas e se não for o suficiente, ele rebateu, a voz mais alta do que pretendia. Ele imediatamente se desculpou, passando a mão pelo rosto em frustração. Desculpe, não deveria descontar isso em você. É só, e tudo parece tão confuso agora. Ana se aproximou ainda mais, segurando o rosto dele com ambas as mãos. Você é suficiente, André. Para mim, para as pessoas que você salvou e para aqueles que você ainda salvará. Você precisa acreditar nisso. As palavras dela penetraram fundo, mas André ainda parecia hesitante. Ele colocou a xícara na mesa e segurou as mãos dela, os olhos fixos nos dela. Eu quero acreditar, Ana. Mas há algo em mim que sempre me diz que eu não mereço isso. Que não mereço você. Ana balançou a cabeça, sentindo lágrimas brotarem em seus olhos. Você merece, André. Mais do que imagina. E eu não vou desistir de você. Eles se abraçaram, um abraço longo e cheio de emoção, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Foi nesse momento que André percebeu que, pela primeira vez, ele não estava sozinho. Ana não era apenas alguém que ele queria proteger. Ela era alguém que o estava ajudando a se curar. Nos dias seguintes, eles começaram a trabalhar juntos para enfrentar os traumas de André. Ana sugeriu que ele conversasse com um terapeuta, algo que ele inicialmente rejeitou, mas que, eventualmente, aceitou. Ele sabia que precisava fazer isso, não apenas por ela, mas por si mesmo. Enquanto isso, a relação entre os dois se tornava cada vez mais profunda. Eles passaram mais tempo juntos, dividindo histórias, medos e sonhos. André começou a abrir as portas de sua vida de uma maneira que nunca havia feito antes. E Ana, por sua vez, sentia que estava finalmente ajudando o homem que havia salvado sua vida. Mas, como todo relacionamento, nem tudo foi fácil. Uma noite, enquanto caminhavam por um parque após o jantar, uma discussão surgiu. André, ainda lutando contra seus próprios demônios, teve um momento de dúvida e sugeriu que talvez fosse melhor para Ana se afastar dele. Eu não quero te arrastar para isso, Ana, ele disse, parando no meio do caminho e cruzando os braços. Minha vida é complicada. Eu sou complicado. E você merece algo mais e simples. Ana, no entanto, não aceitou isso. Ela se virou para ele, sua expressão determinada. Sim, você é complicado. Mas quem não é? Eu não quero algo simples, André. Eu quero você. Com todas as suas complicações, seus traumas e suas inseguranças. Porque eu vejo o homem por trás disso tudo. E ele vale a pena. André ficou em silêncio, olhando para ela como se estivesse vendo algo pela primeira vez. Finalmente, ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Você é incrível, sabia disso? Eu sei, ela respondeu com um sorriso travesso, quebrando a tensão. Eles se abraçaram, e naquele momento, André percebeu que não importava o que viesse a seguir, eles enfrentariam juntos. Naquela noite, deitados lado a lado no sofá de André, ele pegou a mão de Ana e a levou ao peito, exatamente onde seu coração batia. Você sente isso? Ele perguntou, a voz baixa e cheia de emoção. É o que você faz comigo. Você me dá vida. Ana sorriu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. E você faz o mesmo por mim, André. Você é meu herói, mas também é meu amor. Eles ficaram assim, em silêncio, permitindo que as emoções falassem mais alto do que qualquer palavra. E enquanto o relógio marcava as horas, ambos sabiam que o fogo entre eles não era algo que podia ser apagado. Era algo que os unia, algo que os fortalecia. E, juntos, estavam prontos para enfrentar qualquer coisa.
A manhã era clara, o céu azul salpicado de poucas nuvens enquanto Ana olhava pela janela da sala de André. Ela podia ouvir o som distante do trânsito, mas na quietude do apartamento, sentia uma calma que há muito tempo não experimentava. Aquela paz, no entanto, era frágil, como se estivesse prestes a ser rompida. E talvez estivesse. André ainda estava no quarto, aparentemente mais tranquilo depois das semanas intensas de trabalho e terapia. Os traumas que o atormentavam não haviam desaparecido completamente, mas ele estava diferente. Ele estava se permitindo sentir. Estava aprendendo a lidar com a dor e a acreditar que merecia ser feliz. Ana, por outro lado, enfrentava seus próprios medos. Amava André profundamente, mas sabia que o futuro era incerto. Eles haviam construído algo bonito, mas o mundo parecia sempre à espreita, pronto para testar essa conexão. Ela queria que ele visse que, juntos, podiam superar qualquer coisa. Enquanto preparava café, Ana ouviu passos leves se aproximando. André apareceu na cozinha, os cabelos bagunçados, vestindo uma camiseta simples e uma calça de moletom. Ele parecia mais relaxado, mas os olhos verdes ainda carregavam sombras do passado. Bom dia, disse ele, sorrindo levemente enquanto pegava uma xícara. Bom dia, respondeu Ana, retribuindo o sorriso. Dormiu bem? Ele assentiu, colocando a xícara sobre o balcão. Melhor do que nas últimas semanas. Acho que finalmente estou aprendendo a desacelerar. Ela se aproximou, tocando o braço dele. Isso é bom. Você merece um pouco de paz. André olhou para ela, sua expressão suavizando. Você é uma grande parte disso, Ana. Não sei como estaria agora se você não tivesse insistido em ficar. Ana sorriu, mas antes que pudesse responder, o telefone de André tocou. Ele suspirou, pegando o aparelho. Era uma chamada do quartel. A conversa foi breve, mas ao desligar, ela percebeu que algo havia mudado em sua expressão. O que foi? Perguntou ela, preocupada. Um incêndio em um armazém no centro da cidade. Eles precisam de mim, disse ele, já se movendo para pegar a jaqueta. Ana sentiu um aperto no peito, mas sabia que não podia impedi-lo. Esse era o trabalho dele, e ela o admirava por isso. Por favor, tome cuidado, disse ela, sua voz carregada de preocupação. André se aproximou, segurando o rosto dela com as mãos. Eu sempre tomo. E volto para você. Prometo. Com um último beijo, ele saiu pela porta, deixando Ana sozinha com seus pensamentos. Ela tentou se distrair arrumando o apartamento, mas cada sirene que ouvia na rua fazia seu coração disparar. Quando finalmente não conseguiu mais suportar a espera, decidiu ir até o local do incêndio. O armazém estava cercado por equipes de emergência. O fogo consumia o prédio, lançando chamas e fumaça no céu. Ana viu André ao longe, comandando sua equipe com a precisão e calma que sempre a impressionavam. Mas havia algo diferente nele, como se aquele incêndio representasse mais do que apenas outro dia de trabalho. De repente, uma explosão abalou o prédio, e Ana prendeu a respiração ao ver André correndo para ajudar. Ele entrou no prédio com outros 2 bombeiros, desaparecendo na fumaça. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto ela esperava, seu coração batendo freneticamente. Ela queria correr atrás dele, mas sabia que isso seria inútil. Quando André finalmente saiu, carregando uma criança nos braços, Ana sentiu um alívio tão intenso que quase caiu de joelhos. Ele entregou a criança aos paramédicos, e mesmo exausto, correu os olhos pela multidão até encontrar Ana. Ele se aproximou dela, sujo de fuligem, mas com um brilho nos olhos que ela nunca havia visto antes. Você não deveria estar aqui, disse ele, a voz rouca, mas cheia de preocupação. Eu não podia ficar em casa esperando, respondeu Ana, segurando as mãos dele, ignorando a sujeira. Você está bem? Ele assentiu, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, outro bombeiro chamou por ele. Eu preciso voltar. Espere por mim aqui. Não saia, por favor. Ana assentiu, embora quisesse pedir que ele não entrasse novamente. Mas ela sabia que não podia fazer isso. Esse era o homem que ela amava.
Ele não era apenas um herói para ela, mas para todos ao seu redor. Horas depois, o incêndio estava finalmente sob controle. André retornou, exausto, mas ileso. Ele encontrou Ana esperando no mesmo lugar, e a expressão dela ao vê-lo fez todo o cansaço valer a pena. Ele a puxou para um abraço apertado, segurando-a como se ela fosse a âncora que o mantinha firme. Eu estou aqui, disse ele, sua voz suave. E vou continuar aqui, por você. Ana sorriu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei. E eu também estou aqui por você, André. Naquela noite, de volta ao apartamento, André finalmente tomou a decisão que vinha adiando. Ele queria que Ana soubesse que ela não era apenas alguém que ele amava, mas alguém com quem ele queria construir uma vida. Eu sei que ainda tenho muito para trabalhar em mim mesmo, disse ele, segurando as mãos dela enquanto estavam sentados no sofá. Mas eu quero fazer isso com você ao meu lado. Quero que saibamos que, não importa o que aconteça, enfrentaremos juntos. Ana não respondeu com palavras. Ela o beijou, um beijo cheio de promessas, de amor e de confiança. E naquele momento, ambos sabiam que estavam prontos para o que quer que viesse a seguir. Porque, juntos, eles podiam enfrentar qualquer coisa. O fogo que os uniu não era algo que podia ser apagado. Era uma chama que queimava com paixão, com coragem e com amor. E enquanto permanecesse acesa, eles sabiam que estavam exatamente onde deveriam estar, um com o outro.